Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do Instituto Beneficente Betel, onde nosso foco, nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira, dia 9 de julho de 2025. Deus abençoe meu querido cunhado Pablo, Deus abençoe você, nossos inscritos, muito obrigado. Nosso querido amigo Charles, irmão Charles, a Alana, que Deus abençoe vocês aí. Estiveram aqui hoje de manhã, vão passar aí a noite em Juiz de Fora e depois vão retornar para Brumadinho. Que Deus abençoe você que é de Brumadinho. Um abraço para você, cidade de Brumadinho, Belo Horizonte, cidades todas aí. Rio de Janeiro, São Paulo, todo mundo aí de todos os países, né? Um abraço para todo o planeta Terra. Pronto, um abraço aí todo mundo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Um abraço especial. Simone Yara, senão eu apanho. Tia Simone, o G te ama. Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira. Livro de Josué, este livrão aqui. Bíblia Sagrada, tradução de João Ferreira de Almeida. Estamos estudando o livro de Josué, capítulo 16. Vai ficar um pouquinho chato, porque o capítulo 16, o 17, o 18, o 19 vão ser aí as heranças aí do povo, então vai ser um pouco complicado de chato, é isso, tá? Não vão haver muitas reflexões em cima desses textos não, tá? As heranças, né? Então as heranças aí, capítulo 16. A sorte, capítulo 16, versículo 1. A sorte que tocou aos filhos de José começa no Jordão, na altura de Jericó, na banda ocidental das águas de Jericó, e vai ao deserto que sobe de Jericó pela região montanhosa de Betel. De Betel sai para Luz, passa ao termo dos Arquitas. Interessante que quando o Jacó vai em Betel, lá em Gênesis 28, ele muda o nome da cidade de Luz para Betel, né? Que está falando das duas aqui, né? Tanto Betel quanto Luz, né? As duas cidades aqui. Até Astarote, desce rumo ao ocidente, ao termo de Jafleti, até o termo de Bet-Horon, de baixo e até Gozer, terminando no mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. Agora nós vamos passar, mas não vamos ler isso aqui não, porque é muitas posições geográficas, pouca coisa para acrescentar. Capítulo 17, versículo 1. A sorte da tribo de Manassés, primogênito de José, foi primeiramente para Maquir, primogênito de Manassés. Maquir foi o pai dos Gileaditas, Gileade, né? Que havia recebido Gileade e Bassã, porque eram homens de guerra. Também os outros filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abizer e os filhos de Eleque. Então agora nós não vamos ler, porque muita informação geográfica. Os filhos de Num, diante dos príncipes, disseram: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio de nossos irmãos. Couberam a Manassés, né, 10 quilhões afora a terra de Gileade. Então vai ser basicamente isso aí, tá? Versículo 14. Os filhos de José disseram a Josué: por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu tão grande povo, visto que o Senhor até aqui tem me abençoado? Disseram-lhes Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos fariseus e dos refaíns, visto que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Então disseram os filhos de José: a região montanhosa não nos bastaria, e todos os cananeus que habitam na terra do vale possuem carros de ferro, tanto os de Bet-Seia e suas vilas, como os que estão aos de Bet-Seia e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Mas Josué disse à casa de José, a Efraim e a Manassés: povo grande és, e tem grandes força, não terás apenas uma sorte, porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, as suas extremidades serão tuas. Apesar de os cananeus possuírem carros de ferro e serem fortes, tu os expulsarás. Capítulo 18, versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel
Depois que conquistou a terra, ajuntou-se em Siló e ali armou a tenda da congregação. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido as suas heranças. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus, teu Deus, deu aos vossos pais? De cada tribo escolhei 3 homens, para que eu os envie e saiam e percorram a terra, e a demarquem segundo as suas heranças, e volte a mim. Dividirão a terra em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará em seu termo para o norte, e vós demarcareis a terra em 7 partes, e trareis a mim a sua descrição, para que eu aqui vos lance as sortes. Eu falei isso no encontro sexto, né? Hoje é o nosso 7º encontro, tá? Sobre o livro de Josué. Sobre a questão da loteria, né? O sorteio de lotes aí. Né? E ele que vai fazer mais sorteios aí, tá? Versículo 11. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o território entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo foi para o norte, desde o Jordão. Sobe este termo ao lado de Jericó para o norte e sobe pela montanha para o ocidente, indo terminar no deserto de Bet-Aven. Dali passa em termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul. Aqui o Betel já está dentro de parêntese, né? Porque quando o Jacó passou a noite em Luz, na cidade de Luz, ele teve um sonho lá no Gênesis capítulo 28. E aí, nesse sonho, ele vê anjos subindo e descendo uma escada, e depois ele acorda assustado, dizendo: este aqui não é nada mais, nada menos do que a casa de Deus. E aí ele usa a pedra que ele tinha usado como travesseiro, né, para fazer as suas orações aí. E dá o nome de lugar de Betel. Era Luz, tornou-se Betel. E aqui são posições geográficas, né? Passa perto do rio, vira tal não sei o que, tem um monte não sei qual, tem a floresta não sei das quantas, né? Então são posições geográficas. Não vou ler porque não tem muito o que acrescentar aqui, né? Ó, versículo 18. Passa pela vertente norte de frente ao Arabá. Desde Arabá, dali segue para o norte, ladeando Bet-Oglã, e vai terminando na baía do Mar Salgado, na foz do Jordão ao sul. Esse é o termo do sul. O Jordão é o seu termo oriental. Essa é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. Agora nós vamos lá para o capítulo 19. Saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. Tiveram na sua herança Berseba, Seba, Molada, Azar-Sul, Balá, Azen, Eitolade, Betu, Ormã, Ziglac, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote, Suruém, 13 cidades com as suas aldeias, Aim, Rimon, Eter, Assã, 4 cidades com suas aldeias, e todas as aldeias que haviam ao redor das cidades, até Baalatebeer, que é Ramá, no Negueb. Essa é a herança dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada de entre o quinhão dos filhos de Judá, porque a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram uma herança no meio deles. Aí são essas estratégias para poder dividir a terra, para poder fazer aí o sorteio dos lotes aí. Versículo 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Sarid. Versículo 17. A quarta sorte saiu a Issacar, né? Está com 2 S. Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Vai o seu termo até Gensreel, Quesulote, Sunem, Afanaim, Sion, Aanarat, Rabit, Kizion, Ebes, Remete, Enganim, em Adá,
e Bet-Pazes. O termo estende-se até Tabor, Sazima e Bet-Semes e termina ao Jordão. 16 cidades com suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Zacar, segundo as suas famílias, essa cidade com as suas aldeias. Então, são posições geográficas, né? Então vai ter o local que é um rio, o local que é um monte, o local que é um vale, o local que é uma floresta, o nome de uma cidade, tá? Versículo 24: Saiu a quinta sorte, a tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias, foi o seu termo. Elcate, Ali, Beten, Aksaf, Alemeleque, Amad e Missal. Chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Labnate vira para o nascente do sol. A Bet-Dagon chega a Zebulon e ao vale de Efitael. Olha que tem dois nomes de duas divindades. O Dagon, Bet-Agon, o Dagon, tá? Tá escrito aqui certinho. E o Iftael. O El é o nome de outra divindade aí. São divindades adoradas por estes povos do deserto nesta época aí. Então nós temos aqui, nós vamos encontrar esses nomes aqui o tempo todo, tá? Aqui está o Dagon ou Dagon e o El, E-L, El, é o nome de uma divindade aí. Saiu a sexta sorte, versículo 32. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Foi o seu termo desde Elef, desde o carvalho de Zaananim e Adame Negueb, Jebnel até Lacum e terminava no Jordão. Versículo 40. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o termo da sua herança, Zorá, Etoal, Ir, Semes, Saá, Labim, Aijalon, Itala, Elon, Tina, Ecrom, Euteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Beneberac, Gat, Rimon, Mejacon e Racon, com o território de fronte de Jope. Aí, se a gente continuar lendo aqui, vamos ter mais pontos estratégicos aqui geográficos, pontos geográficos, tá? Deixa eu ver aqui. A quinta sorte, a sétima sorte, a tribo de Dan, certo? Capítulo 20, as cidades refúgio. Então disse o Senhor a Josué: dize aos filhos de Israel: apartai-vos para vós apartai-vos para vós cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. É bastante simples para entender, né? Acontece um desentendimento entre duas pessoas, um mata o outro. O parente do morto tem o direito de vingar o sangue daquele que morreu, então ele é chamado de vingador de sangue. Mas para dar uma chance do homicida que causou a morte, talvez meio sem querer, foi designado cidades de refúgios, né? Para que a pessoa pudesse se refugiar lá e não ser morta, né? Não ser morta. Para que fuja para ali o homicida que por engano matar uma pessoa, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. Fugindo ele para uma das cidades, pôr-se à porta da cidade, exporá sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue perseguir, não entrarão na sua mão o homicida, porque não feriu a seu próximo com intenção e sem odiá-lo o fez antes. Tá? Habitará na cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote, que por naqueles dias então o homicida voltará e verá a sua cidade e a sua casa, a cidade de onde fugiu. Então apartarão a Quedes na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, a Siquém na região montanhosa de Efraim, a Kiriat Arba, ou seja, Hebron,
na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, apartaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Rubem, e a Ramote em Gileade, da tribo de Gate, e a Golã em Bassã, da tribo de Manassés. Foram essas cidades designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que se peregrinasse entre eles, para que se acolhesse a eles todo aquele que for enganado, aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse nas mãos do vingador de sangue, antes se comparecesse perante a congregação. Então tinha essa opção de ir para esse lugar, né, e resguardar a sua vida aí, né, para não ser amassado aí, tá? Então é isso. Então, antes da pessoa ser julgada, né, pelo homicídio que ela tenha cometido, né, entende-se aqui como foi algo sem querer, ele pudesse ter a chance aí de ser julgado, né, de se comparecer perante a congregação para prestar contas, né? Não, aconteceu e tal, dar uma explicação antes que o vingador de sangue o alcançasse, teria o direito de matar a pessoa que tinha matado um seu parente, tá? A lei era bem básica, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, pancada por pancada, ferida por ferida, né? Era basicamente isso aí. Capítulo 21, a cidade dos levitas. Então as cabeças dos pais dos levitas se chegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel, e lhes disseram em Siló, na terra de Canaã: O Senhor ordenou por intermédio de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrebaldes para os nossos animais, pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme o dito do Senhor, estas cidades e os seus arrebaldes. Saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, aos filhos de Arão, o sacerdote, que era dos levitas. Caíram por sorte a tribo de Judá, da tribo de Simeão, da tribo de Benjamim, 13 cidades. Os outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Aos filhos de Gerson: olha, meus parentes, olha, eu tenho herança aqui. Não, não quero. Dá problema lá até hoje, não quero não. Aos filhos de Gerson caíram por herança, por sorte, das famílias da tribo de Sacar, da tribo de Asser, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés, em Bassã, 13 cidades. Os filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubem, de Gade e tal. Então, assim, vão ser as quantidades de cidades que vão ser destinadas para os levitas, né? Não sei se você lembra, os levitas tinham as responsabilidades, né, de cuidar das coisas do tabernáculo, né? Vamos falar hoje, para ficar fácil para todo mundo, né? Do templo. Eles eram responsáveis aí por várias atividades, de desmontar o tabernáculo, carregar os utensílios, a arca da aliança, né? Montar em outro lugar especificado aí, né? por Moisés e tal, né? Então tem todas essas questões aí. Assim, versículo 13: Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram Hebron, cidade de refúgio ao homicida, com suas pastagens, Líbina com suas pastagens, Jatir com suas pastagens, Etemona com suas pastagens, Olã com suas pastagens, Debir com suas pastagens, né? Então são as cidades que foram separadas aí. As famílias de Coate, levitas, os demais filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, e deram-lhes a Siquém, cidade de refúgio do homicida, com suas pastagens na região montanhosa de Efraim, Gezer com suas pastagens, Quibizaim com suas pastagens. Então vai praticamente repetir aqui os acontecimentos, né? As questões ali, recebeu tantas cidades, na cidade tem tantos metros de pastagem, né? Eu não sei como eram feitas as medidas na época aí. Versículo 27. Aos filhos de Gerson, das famílias dos levitas, deram Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bassã, com suas pastagens.
Terá, com suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Sacar, Quizeote, com suas pastagens. Aí você pulou por 33. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades com as suas pastagens. Então, os meus parentes, a minha tribo, né, tribo de Gerson, Gersonitas, receberam aí 13 cidades. Versículo 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo que jurara a seus pais. Nenhum de todos seus irmãos, nenhum de todos os seus inimigos ficou de pé diante deles, e todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor prometera à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Está lidando com Deus, né? Então, o que é divino, o divino é aquele que não vai nos dar pernada, tá? O divino é aquele que vai manter, né, as suas regras, né? As suas regras de conduta aí. Tanto é que se a gente for olhar para a natureza, né? Se a gente pegar uma ideia aí do Deus de Spinoza, né, um Deus que é parte da natureza, né, a natureza é o próprio Deus, né, a natureza ela é perfeita para ambos, para homem e mulher, para criança e idoso, para quem é bom, para quem é mal, para quem é rico, para quem é pobre, né? A gente pode entender que Deus é a natureza é Deus, né? É um atributo de Deus. E as coisas que Deus promete, elas vão se cumprir. Vai existir a gravidade, vai existir a força nuclear forte, a fraca, né? O eletromagnetismo e tantas outras coisas aí que cientificamente podem ser provadas como verdadeiras. Capítulo 22. Deixa eu ver se aqui vai ter alguma reflexão. Pode ser que sim, pode ser que não. Então Josué, capítulo 22. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Tudo o que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, tendes cumprido, como tendes obedecido a minha voz em tudo o que vos ordenei. A vossos irmãos nunca desamparastes até o dia de hoje. Antes tiveste cuidado de guardar o mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos inimigos, a vossos irmãos, como lhes havia prometido, voltai-vos e ide-vos para as vossas tendas, para a terra da vossa possessão, que Moisés, servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos chegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para suas tendas, né? Já é aqui a ação, né, de se estabelecer na terra, cultivar, plantar, construir, administrar as cidades que foram destruídas, né, precisavam ser reconstruídas aí, né? Eles tinham conseguido bastante recursos, né, por causa do espólio de guerra, né? E é isso, tá? Aqui estão já se preparando para se estabelecer na terra, manter ali uma ordem, seguir ali um estatuto, um código de conduta, né? Que é pedido aqui para que eles estudem aí o livro sagrado aí, né? O Pentateuco, as leis e tal, as ordenanças feitas pelo próprio Deus. Voltai para vossas tendas com grandes riquezas, com muitíssimo gado, com prata, com ouro, com metal, com ferro e muitíssima roupa. Reparti com vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Assim os filhos de Rubem, os filhos de Gade e a minha tribo de Manassés voltaram e se separaram dos filhos de Israel, de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da sua possessão, de que foram feitos possuidores, conforme o dito do Senhor, por intermédio de Moisés. Capítulo 22, versículo 10. Assim que chegaram à região junto ao Jordão, ainda na terra de Canaã, os filhos de Rubem, os filhos de Gade, a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande proporção. Então eles fazem um altar
vai ser mal interpretado aqui, tá? Presta atenção, tá? E quando os filhos de Israel ouviram dizer que os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a minha tribo de Manassés havia edificado um altar de frente à terra de Canaã, na região junto ao Jordão, do lado que pertence aos filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem à batalha contra eles, tá? Aqui já começa a ter umas pequenas divergências entre eles mesmos. Enviaram os filhos de Israel, os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a minha tribo de Manassés, a terra de Gileade. Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com ele enviaram 10 príncipes de cada casa paterna, um príncipe. De todas as tribos de Israel, cada um cabeça da casa de seus pais, entre os milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Rubem, aos filhos de Gad e à minha tribo de Manassés, a terra de Gileade, disseram-lhes: assim diz toda a congregação do Senhor. Que transgressão é esta que estão cometendo contra Deus de Israel, deixando de seguir o Senhor, enviando-vos um altar para vos rebelardes hoje contra o Senhor? Né? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, a qual até hoje nos estamos ainda nos purificando? Ele está perguntando aqui, né? Porque ao construir um marco, né, um objeto, um símbolo, né, isso causa um pouco de ansiedade no pessoal aqui. Olha, já estão querendo tomar conta de tudo. A gente é muito materialista, muito, tá? A gente é muito apegado. Então essas questões sempre vão dar problema. Para que hoje quereis abandonar ao Senhor, rebelando-se hoje contra o Senhor, amanhã ele se irá contra toda a congregação de Israel. Se, porém, a terra de vossa possessão é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos aquieteis contra nós, edificando-nos o altar, que não o altar do Senhor nosso Deus. Não foi Acã, filho de Zarã, infiel ao tocante às coisas condenadas? Eu não vejo e não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Rubem, os filhos de Gad e a minha tribo de Manassés, aos cabeças dos milhares de Israel: o poderoso Deus, ó Senhor, ó poderoso Deus, Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou desobediência ao Senhor. Hoje não vos persevereis, não vos preserveis, se edificamos altar para nos tornar após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocaustos e ofertas de cereais, ou sobre ele fazer ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o requerirá. Pelo contrário, fizemos isso com receio de amanhã vossos filhos e filhas virão dizer aos nossos: que tendes vós o que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? O Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, e os filhos de Rubem, os filhos de Gades, não tendes parte no Senhor. Então poderia acontecer isso sim, tá? Em gerações futuras aí. Essas questões de preconceito, né? Preconceito, tá? Preconceito de fronteira, de linguagem, de tom de pele, de religião, de expressão cultural. Sempre houve e sempre haverá isso aí, tá? Preconceito contra pessoas de outros países, tá? Assim bem poderiam os vossos filhos fazer com que os nossos deixassem de temer ao Senhor. Pelo que dissemos, edificamos agora um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre vós e nós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios e com as nossas ofertas pacíficas. Então, para que os vossos filhos não entendam e a dizer que amanhã aos nossos não tendes parte do Senhor. Pelo que quisemos, se amanhã ele assim disser, e a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizemos nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício.
nem para ser testemunho entre nós e vós. Longe esteja de nós que nos rebelamos contra o Senhor, ou que hoje o abandonemos e edificamos altar para os holocaustos, oferta de cereais ou sacrifícios além do altar do Senhor, nosso Deus, que está presente no seu tabernáculo, né? Então eles estão argumentando, olha, a gente não está tentando criar nenhuma religião, não estamos tentando fazer nenhum puxadinho, a religião que a gente segue é a mesma que vocês seguem, então a gente só deixou uma marca aqui. É isso que eles estão tentando dizer aqui. Ouvindo Finéias o sacerdote e os príncipes da congregação e os cabeças dos milhares de Israel que com ele estavam, as palavras que disseram aos filhos de Rubem, os filhos de Gade disseram aos filhos de Rubem e aos filhos de Manassés ficaram satisfeitos. Então disse Finéias, filho de Eleazar, sacerdote aos filhos de Rubem, aos filhos de Gate e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque não agiste com infidelidade para com o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Voltou Finéias feliz, né? Voltou Finéias, não, feliz. Gente, essa página da minha Bíblia está tão surradinha. Voltou, deixa eu achar aqui, ó. Voltou Finéias feliz, não é filho. Voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes, com os filhos de Rubem e com os filhos de Gate, da terra de Gileade, a terra de Canaã, e aos filhos de Israel, e trouxeram-lhe a resposta. A resposta pareceu boa aos filhos de Israel, e louvaram a Deus. Não falaram mais de subir a pelejar contra eles para destruir a terra em que habitam os filhos de Rubem e os de Gate. Os filhos de Rubem e os de Gade chamaram ao lugar, ao altar, testemunho, dizendo: é testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então eles constituem ali um altar. Este altar recebe esse nome, né, de testemunho, e eles deixam meio que um marco ali, né, para falar: olha, nós somos irmãos, nós somos das mesmas tribos, nós somos uma mesma nação. A ideia de nação vai existir só mais tarde, né? Nós fazemos parte do mesmo grupo e nós estamos juntos, né? Essa é a tentativa deles aí. Nós vamos parar por aqui, tá? No próximo encontro, nós vamos estudar a partir do capítulo 23. Capítulo 23. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que nós possamos agradecer a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. Senhor nosso Deus, te agradeço por essa tarde de quarta-feira, dia de culto aberto à comunidade. Que Deus abençoe nossos inscritos, nossos apoiadores. Abençoe você que está conosco aí, que nós possamos ser gratos a esse Deus que é amor, misericórdia e justiça. Nós possamos caminharmos juntos na estrada da vida. Se as águas do mar da vida quiserem me afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Obrigado, Jesus, por mais esse dia. Que Deus abençoe minha mamãe, meu papai, minhas irmãs, meus irmãos, e a oração que eu te faço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. Inscritos, muito obrigado.